paz do Senhor, irmãos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pequeno trecho da palavra do Senhor e também para adorá-lo. Nós convidamos você, aí de onde você está, a fazer isso conosco. Que o nosso coração em todos os momentos possa ter a capacidade de descansar no Senhor, amém? Vamos cantar a Ele? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Cante ao Senhor e diga a Ele: eu creio em ti. Olhe para Ele, aleluia, e espere, em ti. Quando nós derramamos o nosso coração diante do Senhor e clamamos, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, e Ele diz a nós nessa noite: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. E o Senhor diz ao teu coração: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Nós cremos, Pai, aleluia. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe, aí onde você está, um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe e sinta a presença do Senhor aí onde você está. Aleluia. Pois da tua vida cuido eu cuido. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração nesse momento. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.
Então, irmãos, vamos ler aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, esse capítulo aqui, 4 de Mateus, é muito conhecido, né? Todos já leram, ou pelo menos uma vez já ouviram falar sobre essa passagem bíblica. E aqui, a primeira coisa que nós podemos olhar e tirar e retirar desse texto para as nossas vidas, uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que Jesus aqui nos diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que nós podemos aprender aqui é que às vezes o próprio Deus nos conduz ao deserto. Existem alguns momentos na nossa vida e às vezes o próprio Deus permite algumas coisas e nós somos provados, nós passamos por alguns momentos, algumas situações difíceis, algumas situações contrárias, e às vezes a nossa tendência é dizer: é o diabo, tudo é o diabo. Então nós podemos aprender aqui com esse primeiro versículo que nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. Existem situações na nossa vida que às vezes o Senhor Ele pode permitir para que haja crescimento em nossas vidas. O Senhor pode permitir, às vezes, algumas situações para nos ensinar, para que os nossos olhos possam ser abertos. E às vezes, em vez da gente parar, se arrepender, ou reconhecer um erro, ou às vezes olhar onde foi que nós caímos e começar a partir dali novamente, recomeçar, ou às vezes diante de uma situação a gente amadurecer, a gente crescer, a gente deixar que os nossos olhos espirituais sejam abertos. A nossa única ação e reação é dizer: é o diabo que está fazendo isso. Nós sabemos que o diabo ele anda ao nosso derredor, a Bíblia nos diz, buscando a quem tragar. Ele anda ao nosso derredor ali, procurando por brechas, para agir, para tentar contra nós, mas nem tudo é o diabo. Então nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir a Ele que nos dê discernimento, que nos dê sabedoria, e diante das situações, é claro, vão existir situações em que o inimigo ele tenta contra as nossas vidas, que ele vai tentar contra as nossas vidas, que tenhamos discernimento, que tenhamos no nome de Jesus autoridade para repreender. Mas vai existir tempestades, vai existir momentos e muitas situações em que nós precisamos entender o que nós precisamos aprender ali naquele momento, o que nós precisamos enxergar que nós não estamos enxergando, o que precisa ser entendido, que nós não temos entendido. Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a essa sabedoria, esse discernimento e esse equilíbrio na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida espiritual. Outra coisa que nós vemos aqui é que o diabo ali a partir do 3 diz assim: então o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Nesses versículos, a partir daí, nós podemos ver que nós caminhamos pela fé. Nós devemos caminhar pela fé. E eu não sei se você já ouviu esta pergunta na sua vida, quantas vezes, ou se não foi com você, foi com alguém próximo, mas você não serve a Deus? Você não é filho de Deus? Por que isso está acontecendo? Você não é filho de Deus? Por que essa dificuldade chegou na sua vida? Por que essa tempestade sobreveio sobre você, sobre a sua casa? Então, muitas vezes, vem o diabo lança sobre nós esses dardos na nossa mente, no coração, tentando nos fazer desanimar, tentando nos fazer abrir espaço no nosso coração para a incredulidade. Você não é filho de Deus? Você não pode ficar doente. Você não é filho de Deus? Isso não deveria estar acontecendo. Mas você vive dentro da igreja, mas você vive falando de Jesus, por que isso está acontecendo com você? Então, muitas vezes, o inimigo ele vem sobre as nossas vidas e o pecado se apresenta às nossas vidas travestido de meias verdades. E às vezes nós olhamos algo, porque o diabo sempre dizia assim, não, ele sempre citava a palavra de Deus, sempre citava algo, e Jesus o rebatia com a própria palavra. E nós precisamos entender a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. É assim que nós venceremos, é assim que nós resistiremos. E às vezes nós vemos, muitas vezes, tantas coisas aí que parece evangelho, né? Tantos falsos evangelhos, tanta coisa que parece ser evangelho, mas não é o evangelho. Parece vir do Senhor, mas não vem do Senhor. Parece ser palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nos aprofundarmos em conhecê-la. Muitas vezes nós vemos tantas pessoas caminhando motivados pelos milagres, pelos prodígios. Não, mas você é filho de Deus, isso tem que acontecer na sua vida. Você é filho de Deus, essa cura, você tem que decretar essa cura. Você é filho de Deus, você tem que exigir isso de Deus. E tantas vezes as pessoas começam a ser tentadas a caminhar com os olhos nos milagres, com os olhos nos prodígios, naquilo que pode acontecer. E que a nossa resposta a todas essas perguntas, que a nossa resposta a tantos questionamentos que às vezes nos fazem desviar do nosso propósito, que a nossa resposta seja a nossa própria fé. A fé na soberania de Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque a fé que nós temos, nós cremos no Senhor, é o maior milagre. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador e que não seremos salvos a não ser pelo sangue de Jesus. Esse é o maior milagre. Então que nós possamos caminhar por isso. Então nós aprendemos até aqui nesse texto sobre a tentação de Jesus, que primeiro nem tudo é diabo, às vezes o próprio Deus nos conduz ao deserto. Aprendemos também a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, nós estarmos atentos àquilo que parece evangelho, mas não estarmos atentos a tantas propostas que existem por aí. Aqui Jesus ele não deixou que a sua comunhão com o Pai fosse comprometida por coisas que estavam sendo oferecidas a ele, pelo poder, por tantas coisas que às vezes enchem os olhos, mas existia algo muito mais importante, muito maior, que todas aquelas propostas que estavam sendo feitas pelo diabo. Então que nós possamos ter discernimento, conhecer, nos aprofundar na palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos levados por meias verdades ou por algo que parece evangelho, ou que a gente não seja influenciado por tantas perguntas que às vezes surgem, por tantas coisas que às vezes nos questionam, que a nossa fé esteja no Senhor. Outra coisa também que nós podemos ver aqui é que aquele que é fiel, ele vive o sobrenatural, ele vê o que é invisível. Aqui no versículo 11 diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós vamos viver o sobrenatural. Aqui Jesus era Deus, mas ele como homem, que era também, ele pôde viver, ele pôde ver o sobrenatural. Logo, depois de todas aquelas propostas, depois dele ter dito a Satanás, retira-te,
porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, aqui nos diz que o diabo saiu e vieram os anjos e o serviram. E quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, à palavra do Senhor, ao seu chamado, à voz desse Deus que é soberano, a esse Senhor que é o nosso Salvador, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E nós podemos ver nas mínimas coisas o cuidado do Senhor, nós podemos ver o seu cuidado em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, quando nós permanecemos fiéis ao Senhor. E às vezes, para muitos, quando nós falamos sobre fidelidade, às vezes as pessoas se lembram muito do dízimo, ou de uma oferta, ou de algo assim, mas a fidelidade ao Senhor vai muito além. Fidelidade ao Senhor com a nossa forma de vida, com o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver. Fidelidade ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Fidelidade ao Senhor dentro da nossa casa. Fidelidade ao Senhor como esposa, como esposo, como filhos, como pais. Ser fiéis ao Senhor. É claro que nós sabemos que nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós vamos errar. Mas precisa haver em nós esse arrependimento e dizer: Senhor, eu sou pequeno, mas eu quero ser fiel a Ti. Eu quero Te servir, eu quero agradar o Teu coração. E quando nós vivemos para o Senhor, quando nós deixamos que Ele cuide de nós, é isso que nós vamos ver. É o invisível que nós vamos ver. É o sobrenatural de Deus que nós vamos experimentar na nossa vida. Então, que o seu coração, que o meu coração, mesmo nesses momentos incertos, tribulosos, que nós possamos continuar firmes no Senhor, que nós possamos continuar fiéis ao Senhor. Porque com toda certeza, como nós já temos visto o cuidado do Senhor, nós continuaremos sendo cuidados por Ele. Na palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos para que trabalhem em nosso favor. E é isso que acontece. É dessa forma que o Senhor cuida dos seus. E o Senhor, Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele é fiel. E a palavra do Senhor diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, que nós possamos, nós sabemos que o amor do Senhor por nós não é o pecado, não é nada que vai nos separar desse amor. Mas nós não podemos viver condicionados a confiar na fidelidade de Deus, mesmo a gente sendo infiel, só porque Ele é fiel e não pode negar a si mesmo, ou confiar que o amor do Senhor é eterno e nunca vai mudar. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser, porque Deus não vai deixar de me amar, o Senhor não vai deixar de ser fiel, Ele é fiel. Mas que nós possamos desejar agradar o coração de Deus, que o nosso foco possa ser a nossa comunhão com o Senhor. Que nós não venhamos fazer nada para o Senhor porque nós temos medo, que nós não venhamos dizer não àquilo que o mundo oferece, ao que o diabo nos oferece, aquilo que a nossa carne deseja, que nós possamos ter forças e possamos ser fiéis ao Senhor nisso. Que o nosso medo não seja o medo de ir para o inferno, não seja o medo de perder uma bênção, que o nosso maior medo seja perder o prazer que é ter comunhão com o Senhor, que o nosso maior medo seja entristecer o coração do nosso Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Nada pode nos separar do Teu amor, Senhor. Aleluia. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramou.
abraça a luz, só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos dê. Obrigada, Senhor. O Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça a luz, só Ele pode devolver a vida aos corações. Cante conosco, é tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça a luz, só Ele pode devolver a vida aos corações. Glória a Deus. Boa noite a todos.